Estamos iniciando mais um programa Cobogós, o programa que conecta você com histórias inspiradoras de pessoas que sonham e realizam. E essa é uma realização da Empreiteira Digital, a nossa agência de conteúdo, que eu tenho aqui ao lado a minha sócia, Edilene Almeida. Tudo bem, sócia, maravilhoso, estou animada aqui hoje. Hoje a gente tem um papo assim muito interessante. Com quem, sócia? Vou contar um pouquinho, olha, vou até ler aqui para não perder nada, que é uma presença muito ilustre. A gente tem muita honra em apresentar aqui o Douglas Souza, ele que é sócio do Grupo Anga, CEO do Cenex, empresa do ecossistema Atitos, né, na verdade, responsável também pelo MIT Sloan Management Review no Brasil e muito mais que vocês vão descobrir já nessa conversa inspiradora, né, e de muito aprendizado e troca aqui com o Douglas. Bem-vindo, Douglas. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo que promete... Bom, espero, né, que seja de bastante valor para quem está escutando a gente. Eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Nos bastidores a gente já conversou um pouquinho e a sua história é muito inspiradora. Obrigado. Conta um pouquinho pra gente aí sobre você, sobre a sua história, né, a sua experiência. Acho que Boa, claro. Legal, vamos lá. Contextualizar um pouquinho nossos espectadores. Boa. Bom, pessoal, então prazer. Meu nome é Douglas Souza, sou natural de Itajubá, sul de Minas, então sou mineiro. Eu brinco, né, que hoje eu tenho um grande privilégio, né, que é de comer o melhor pão de queijo, doce de leite do Brasil, morar e trabalhar aqui em São Paulo, né, para assistir o melhor time do Brasil, que é o Corinthians, né, já estou tendo desavenças aqui, e trabalhar numa empresa do Rio Grande do Sul, né, comer então o melhor churrasco do país, então tenho alguns privilégios na minha vida. Mas brincadeiras à parte, sou um filho do meio de uma família de 3 irmãos. Sou casado com a Ana Carolina, advogada, então sempre ando bem na linha, assim. Importante. Comecei minha trajetória de educação empreendedora, assim, ainda na época da universidade, quando eu participei de alguns movimentos de empresas juniores. Então, ali dentro, a gente já vinha começando a fazer alguns movimentos nessa direção. Isso me acompanhou ao longo da minha trajetória. Iniciei minha carreira na Ambev, então na parte comercial foi onde eu consegui, eventualmente, assim, conseguir entender um pouco melhor de como algumas dinâmicas empresariais funcionam. E depois dessa experiência na Ambev, me juntei ao Anga, me tornei sócio ali, assumi uma posição executiva em algumas das nossas empresas investidas. E o ano passado, a gente vendeu uma das nossas operações para o Grupo Atitos. Então foi quando eu assumi a posição do Cenex, que é o braço de educação executiva do Grupo Atitos Educação, que é um grupo de educacional lá do Rio Grande do Sul. Então a gente vem aí transformando e trazendo essa trajetória desde então, pessoal. Nossa, muito bom, né, gente? Inspirador, né? Um menino carinha, gente. Vocês precisam ver aqui, né, pessoalmente. Os cabelos brancos não deixam enganar mais muito, não. Estão surgindo. É muito legal. A gente vinha conversando um pouquinho, né, aí nos bastidores, inclusive, e você trouxe um tema muito importante aí, relevante, né, para contextualizar aí todo mundo. Que aí você falou assim, olha, tem muitas empresas no Brasil, né, não só no Brasil, mas no mundo, e você até intitulou como, né, na hora a gente conversando, você falou assim, são campeãs invisíveis. O que são essas empresas, né, campeãs invisíveis aí na sua visão? Legal. Bom, esse é um tema que eu acho que é super pertinente para a gente, qualquer ecossistema de negócio, né? Eu tive o primeiro contato com esse tema, na verdade, durante meu MBA na SMT Berlim, lá na Alemanha, e lá eles estudam muito esse conceito, né? Existe até um livro, né, no inglês é Hidden Champions, que fala muito sobre esse conceito. Basicamente, são empresas que são extremamente nichadas em seu setor ou seu determinado produto, possuem alguma competência estratégica muito relevante, de alta competitividade, e que por alguma questão tem uma capacidade de mercado muito grande. Assim. No caso da Alemanha, se favorece por estar quase que no centro da Europa ali, então a possibilidade de fazer com que seus produtos cheguem em outro país é muito fácil, assim, né? Então a questão da exportação ali é muito fácil. Então quando a gente percebe essas empresas que faturam ali suas centenas de milhões, no caso de euros, ou até mesmo bilhões de euros, e não estão nas grandes mídias, assim, né? Não tem nem mesmo, às vezes, capital aberto em bolsa.
E aí, quando eu voltei de lá, eu fiquei pensando, putz, quantas campeãs invisíveis a gente não tem no Brasil aqui, né? Se a gente for parar para pensar, o Brasil de vários Brasis aí, provavelmente alguém aqui nos escutando, nos ouvindo, vai saber, pô, na minha cidade tem tal empresa, tem tal indústria, de uma pessoa, de um empreendedor, de uma empreendedora, pô, que deu super certo. Só que, pô, ninguém fala aqui no Eixo Rio São Paulo, né, onde a gente está inserido aqui, fica completamente fora do radar, assim. E quando eu voltei de lá, eu fiquei pensando, pô, quantas campeãs invisíveis não existem no Brasil, né, que a gente, pô, nem conhece, e que oportunidade gigantesca isso pode ser em várias frentes. Tanto na vertente de conhecimento de gestão, que essas pessoas podem nos trazer, podem compartilhar, o desafio de competitividade regional. Pô, vamos lá, você abrir, sei lá, eventualmente uma farmácia aqui em São Paulo, diferente de você abrir uma farmácia, sei lá no interior do Rio Grande do Sul ou no interior de Minas Gerais. A gente sabe que tem essas segmentações, então precisa adaptar táticas, né? E terceiro, imagina isso também para o mercado financeiro de maneira geral, né? Para fundos de private equity, por exemplo, que um dos principais desafios é o que eles chamam de pipeline deal, né? Como ter empresas suficientes para poder investir. Então, quando eu voltei, falei, putz, tem alguma coisa aqui nisso que a gente pode explorar. E aí foi quando a gente começou a tentar entender um pouquinho melhor esse conceito e tentar trabalhar aqui no Brasil. Nossa, muito legal isso. A gente aqui aprende muito, né, sócia? Como é bom. Eu não tinha ainda... por essa ótica, né, a gente trabalha com marketing aqui, né, na empresa, e a gente trabalha as marcas, a imagem de muitos negócios. Mas pensando o quanto essas empresas, né, contribuem para esse ecossistema global. Exato. E que a gente pouco conhece, né, ou desconhece muitas vezes a história de construção dessa marca, que é uma marca, apesar dela ser talvez menos visível, ela está ali bem consolidada, né? Então, Exato. Muito bom trazer esse conceito, esse tema à tona, né? E existe uma crença também aí, né? Porque para se fazer dar certo, você tem que ser famoso também, né? E você não está no alcance do grande público. Por que você acha, Douglas, assim, o que elas fazem de, assim, que deu certo, foi relevante e mesmo estando fora, assim, desses holofotes? Legal. Acho que eu me pergunto se elas querem esse holofote muitas vezes, assim, sabe? Porque tá tudo dando muito certo, né? Então, não sei se o holofote para elas eventualmente é uma coisa interessante ou não. Pode ser que sim, desde que isso gere valor, claro, para o negócio, né? Em termos de acesso a capital, em termos de visibilidade de marca, outras questões. Mas eu acho que tem que ver, são estratégias, né? Mas eu acho que algumas características dessas campanhas invisíveis são muito interessantes. A primeira delas é que elas conhecem muito bem o seu mercado, né? Então, por estarem em regiões bastante específicas e trabalharem com nichos de produto, nichos de serviço quase que verticalizados, é difícil encontrar uma instituição que conheça mais daquele público, conheça mais daquele produto e serviço que ela. Isso faz uma enorme diferença, né? Porque aí sim ela consegue olhar para dentro de casa e saber onde inovar. Quais são as cadeias que a gente precisa mudar para gerar uma inovação naquele produto ou naquele serviço. O que no final do dia gera valor para o meu cliente final. Elas possuem esse conhecimento. E dois, elas são muito focadas. E isso acho que é um desafio de todos nós hoje em dia, né? Que é conseguir estabelecer um foco de estratégia muito fácil, muito forte, assim, né? A gente teve uma discussão recente lá no Senex sobre possibilidades de crescimento, de estratégia de crescimento. E aí, é fácil, né? Se a gente quiser aqui, a gente mapeia N, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer. Né? Só que a grande definição de estratégia não é o que você faz, mas sim aqueles nãos que você precisa dar para conseguir focar naquilo que realmente importa, para aquilo que realmente gera valor para os seus acionistas, para os seus clientes, para a sociedade de maneira geral. E acho que as campeãs invisíveis, elas nos ensinam muito bem isso, né? Então, o foco em inovação, naquilo que agrega valor para o cliente, desde que eu conheça esse setor e esse serviço muito bem. E dois, tirar toda a distração. Tudo que não está naquele foco é distração e o que eu consiga. É difícil. No dia a dia é difícil porque todas as oportunidades parecem a melhor oportunidade, né? Então é um exercício muito de disciplina e consistência. É uma boa lição essa. Sem dúvida, ainda mais no mundo, né, em que todos, né, e a todo momento, em situações, circunstâncias, as pessoas estão roubando, né, essa nossa atenção aí com projetos e possibilidades, mas trazendo um pouquinho para a gente tangibilizar um pouco mais, né, esse tema, olhando para o Brasil, né? Você destacaria exemplos de empresas que você enxerga aqui, né? Por exemplo, pode ser fora também, mas especialmente no Brasil, que são campeãs invisíveis, na sua opinião?
Legal, tenho sim. Tenho 2 casos que eu conheci recentemente que eu acho que é legal trazer aqui. Talvez, bom, para algumas pessoas que conhecem as regiões, talvez conheçam essas empresas, né? Sim. Mas aqui no Eixo Rio-São Paulo, de novo, dificilmente essas empresas são faladas, né? Acho que a primeira delas é a BH, não sei se vocês conhecem. A BH é uma empresa de combustíveis renováveis que fica lá em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul também, que é uma das principais empresas hoje que despontam com essa bandeira, né? Então ela tem todas essas características que eu narrei aqui, né? É uma empresa que nasceu em um setor específico, que tem uma gestão profissionalizada, que tem uma governança já profissionalizada e possui uma relevância dentro do seu ecossistema fenomenal, assim. E a segunda também que eu trago também dessa região são as farmácias São João. Aqui em São Paulo a gente tem várias farmácias, né? Muitas, que a gente conhece, mas quando você vai para o Rio Grande do Sul, as que estão aqui muitas vezes não estão lá. E hoje a farmácia São João, ela também é um grande case de gestão de um único fundador que foi desenvolvendo essa sua rede de farmácias e hoje é uma das principais farmácias do sul do Brasil, assim. Então, presente em várias cidades. Exato, tem várias cidades. Então, o que a gente tem aqui nas bandeiras que a gente tem aqui em São Paulo são as farmácias São João, analogamente lá no Rio Grande do Sul. Então, esses são cases que eu estou trazendo aqui, né? Porque hoje o mercado de capital brasileiro, obviamente, está bastante concentrado aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quando a gente olha nessa perspectiva de concentração, desse olhar do mercado de capitais do Brasil e consegue ampliar esse olhar para essas outras regiões, a gente percebe que existem oportunidades significativas também nessas outras regiões do Brasil, que muitas das vezes é o que eu brinco, assim, o PIB não acontece aqui, né? Talvez a gestão do capital aconteça aqui, mas o PIB brasileiro não acontece aqui na capital, né? A gente sabe muito bem, está no interior desse Brasil. E a relevância de a gente conhecer o interior desse Brasil passa a gente, enfim, conhecer essas empresas e conhecer essa regionalização. Você empreender no Rio Grande do Sul é completamente você empreender em Santa Catarina, que é difícil, que é diferente de aprender em Minas, no Mato Grosso e por aí em diante. Então, acho que os cases, eles são essas 2 empresas aqui que me vêm à mente agora, mas acho que o aprendizado é esse, né? A gente, de fato, sair do bom do ar-condicionado, do bom das grandes metrópoles e ir para fora, conhecer o Brasil de vários Brasis, que acho que ali tem um jeito brasileiro de fazer negócios, que é onde a coisa realmente aperta. Muito legal. E assim, você comentou um pouquinho sobre as características delas, né? Como que são as características da liderança, né? Tipo, que a gente pensa, a pessoa que tá... Tô falando das grandes... Quem está nas grandes cidades normalmente pensa assim, né? Algo até preconceituoso, mas vamos pegar esse exemplo. Muitas vezes a gente vê pessoas saindo do interior dessas cidades para estudar em cidades maiores como São Paulo, né? São Paulo e Rio de Janeiro, para buscar conhecimento, né? E aí você, assim, como que é esse papel do Senex, né, nessas cidades hoje? Porque eu entendo também que não existe tanto acesso, talvez, nas pequenas cidades ao conhecimento de formações de liderança, administração. Como que é isso? Legal. Esse é, de fato, um grande desafio, a densidade de capital. Então, se a gente for perguntar para essas pessoas quais são os maiores desafios de gestão de empresa nessas localidades, sem sombra de dúvidas, o tema, né, de time, tema de qualificação de mão de obra vai sempre estar ali apontado. Ao mesmo tempo que tem iniciativas de formação em cada uma dessas cidades, cada um desses polos muito louváveis e realmente revolucionários, assim, né? Então a gente, obviamente, é um processo, né? São anos para que isso, enfim, ganhe força, ganhe volume, mas já existe. E um grande desafio dessas empresas é justamente reter, né, essa nova geração. Então, o desenvolvimento de boas escolas, de boas iniciativas educacionais é também uma prioridade não só do setor público, do setor privado, mas também do setor público nessas iniciativas, porque senão a gente sempre vai ter esse êxodo de talento e depois para tentar trazer de volta é super desafiador, né? A gente lá no Senex, a gente tem a missão de desenvolver essas lideranças que estão nessas empresas hoje, né? Então, a gente atua principalmente no mercado corporativo, desenvolvendo liderança desde a sua primeira liderança até as lideranças mais executivas. No final do dia, a gente entende que tornar as empresas do Brasil mais produtivas e prósperas é uma das nossas missões. E a nossa missão com isso é desenvolver essas lideranças para que essas lideranças consigam construir essa consciência, tenham o ferramental necessário para que dessa forma consigam alavancar a produtividade, alavancar a eficiência das indústrias brasileiras. Porque vamos lá, né, pessoal, quando a gente olha para desafios de Brasil,
aumento de produtividade talvez seja uma das principais alavancas que a gente precisa resolver aqui, né? E aí, enfim, vou entrar na seara do desafio macro que se tem, desde as questões tributárias, fiscais e por aí vai. Acho que nem sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas quando a gente olha para gestão das empresas, existe um desafio ali que a gente precisa, de certa forma, endereçar. E isso passa pelas lideranças, isso passa pela formação de liderança, e é isso que no Senex a gente tem de fazer. Então a gente tem uma frase ali que a gente gosta muito, né, que todo desafio de negócio é, no final do dia, um desafio de gente também, para justamente conseguir alavancar e trazer mais resultados. Não só para acionistas e empresas, mas para toda a comunidade em sua volta. Acho que, te ouvindo falar, né, a gente até tinha pergunta aqui falando um pouquinho sobre o Senex, mas olhando o teu propósito, né, de vida e o seu posicionamento, né, como um líder, né, como CEO, também sócio, né, do Grupo Anga, conta um pouquinho pra gente, né, primeiro, acho que falando um pouquinho desse seu processo, né, de transição. Você saiu da Ambev, passa agora, né, a assumir outras atividades. Sim. Qual que é o teu propósito, né, dentro desse papel ou destes papéis que você tem hoje, associado ao que você trouxe aqui com relação, né, ao propósito do Senex, aí, que é de contribuir com essas lideranças mais, né, transformadoras aí dentro das organizações? Boa. Eu reflito bastante sobre isso, sim, né? E para mim a proposta está muito conectado a gerar oportunidades. Então, eu sempre brinco que o meu serviço é gerar oportunidades para que as pessoas consigam tomar as melhores decisões para a vida delas, assim, mesmo que eu não concorde. Se a pessoa tem total livre-arbítrio, tem as condições para tomar a melhor decisão da vida dela, quem pode julgar, assim, né? Acho que ninguém. Então, quando eu olho para dentro do Senex e no meu papel, onde eu tento trabalhar dentro das empresas, justamente isso, eu consigo transformar a empresa onde eu estou inserido numa empresa que seja próspera e que consiga trazer mais pessoas e que essas pessoas ali dentro consigam tomar suas decisões, seja da vida pessoal, seja da vida profissional delas, da maneira independente, que elas tenham essa condição e tenham esse recurso, meu propósito de vida está sendo cumprido, assim, né? Então, quando eu brinco com o time que, esses nossos negócios, eles têm que ser grandes, eles têm que ser audaciosos, eles precisam ser ambiciosos, no bom sentido da coisa, não é só pelo ego, pela vaidade, pela ambição. Claro que todo ser humano, assim, gosta de todas essas questões, mas mais do que isso, é o teu propósito que vai à frente, assim, né? Porque senão, no final do dia, as pessoas vão, enfim, tá cumprindo, tá vivendo a missão de uma outra pessoa. E não é isso que a maioria das pessoas querem. Então, meu propósito de vida está em si, em fazer desses negócios prósperos, para que as pessoas que, enfim, sejam impactadas por eles, sejam dentro da nossa organização, ou sejam os nossos clientes, consigam tomar as melhores decisões. E é aí que o negócio me conecta, assim, digamos. Eu posso fazer uma outra pergunta aqui? Claro. Que me deu um gancho aqui importante, né? Te ouvindo falar, você tem aí grandes desafios, eu acredito, queria saber um pouquinho mais sobre eles. Vamos. Você tem aí papéis muito importantes, né? E é CEO também de uma empresa com pouca idade, né? Não necessariamente, não estou falando de competência, sim, né? Sim. Obviamente. Qual que é o seu principal desafio hoje, né? Considerando aí a sua experiência, a sua bagagem e tudo que você quer realizar por meio desse propósito que você compartilhou aqui com a gente? Legal, excelente pergunta. Eu acho que tem um desafio pessoal que é o desafio da paciência e resiliência. Eu acho que no mundo de hoje, todo mundo, não só eu, né, mas acho que a grande maioria da torcida do Corinthians e Flamengo junto, quer resolver as coisas para amanhã, quer que as coisas aconteçam amanhã. E tem uma coisa que a gente precisa entender que só o tempo, muitas das vezes, assim, vai cadenciando, vai solidificando algumas dessas questões, né? Então, acho que o principal desafio é conseguir gerir os seus próprios anseios, suas próprias ambições, entender que as coisas têm seu tempo para acontecer, desde que você tenha consciência que está no caminho correto, assim, né? E aí acho que os exercícios, a gente estava falando um pouco mais cedo, né, sobre meditação, exercício de olhar para dentro, seja lá qual for o nome disso, assim, né? Essas são super importantes para que, será que eu estou no caminho certo? Ter essa consciência, acho que é o principal ponto. Acho que tem um desafio de paciência, tem um segundo desafio de resiliência, porque o cargo de CEO, qualquer liderança, assim, a gente sabe muito bem, empreendedora, a gente sabe muito bem como é que
é muito mais difícil do que parece, né? São geralmente vários nãos para chegar a um sim. Quando chega o sim, fala, nossa, graças a Deus que chegou esse sim. Não aguentando mais tirar, só tomar esse não. Então, acho que essa resiliência também ela é super fundamental. E quando você olha essas duas características, né, paciência e resiliência, parece que é uma estrada muito tortuosa para se chegar lá, assim. E no final do dia, se cercar de pessoas legais é que vai fazer com que essa trajetória seja um pouco mais leve, né? Lá no Senex a gente tem uma questão que a gente é super exigente com resultados, mas é um time de relações leves. E é justamente isso, assim, porque vai ser duro o caminho, o mercado é competitivo, a gente precisa correr atrás, sem sombra de dúvidas, mas se não tiver gente legal do teu lado, a jornada sendo maneira, não faz tanto sentido, né? Você já fica... Aí o negócio desanima, né? Exato. A gente tem que se divertir e levar as coisas com bastante leveza, assim, né? Então, acho que nessa tônica de desafio, pessoalmente, é a resiliência e a paciência, assim, e sossegar um pouco fácil e tentar entender que pouco tem hora que só respira. Respira e vai, que vai dar certo. Desde que, de novo, se tenha a plena consciência de que qual é a direção que você está tendo. Então, acho que são as questões bem importantes, assim, pessoalmente falando. Fiquei curiosa para saber como que internamente no Senex vocês fazem isso, assim, são exercícios, metodologias, como que vocês trabalham a equipe para atingir ali os resultados, mas também trazer a leveza ali nas relações. Legal, legal. Basicamente rituais. A gente tem um guia de cultura, hoje inclusive a gente estava olhando para isso, né? Então a gente tem 3 pilares de comportamentos que a gente espera que todas as pessoas do nosso time, enfim, reflita. E dentro desses pilares, quais são os comportamentos que a gente gostaria de ver em todas as pessoas e também aquilo que a gente não tolera. Então, para deixar muito claro, assim, qual que é a regra do jogo aqui dentro, assim. Sim. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Os combinados. Depois dos combinados feitos, são os rituais. Então, por exemplo, toda semana, as reuniões de time, com todas as pautas que a gente quer conversar, e sempre tem uma questão relacionada a essa questão de cultura. Trimestralmente, né, a gente fechou aqui agora, a gente faz um ciclo de performance, onde as pessoas se autoavaliam e avaliam seus pares e líderes sobre os comportamentos desejados. Será que o Douglas agiu de acordo com aquelas questões? Então, as pessoas que trabalham comigo têm essa possibilidade. Então, são combinados muito claros e rituais, assim, que no final do dia vão fazer a diferença. E é claro que, se essas duas coisas estiverem rodando bem, ok. Mas se essas duas coisas não estiverem rodando bem e a liderança também não estiver dando exemplo, aí esquece, né? Aí a conversa e as coisas não são colocadas em prática. Então, a gente, enquanto liderança, se cobra bastante também para que aquilo que foi o combinado esteja sendo executado, independente dos ciclos formais ou dos ritos que a gente tem. Mas no final do dia a gente se ancora muito nisso, nos combinados e nos rituais. Antes até de eu voltar a falar das campeãs invisíveis, acho que seria legal aqui, né, para os nossos espectadores, você contar um pouquinho o que é o Senex, né? Porque muita gente acho que talvez não conheça, né? E seria importante contar um pouquinho, né, claro, sobre e qual a tua ambição, né, dentro desse objetivo, dentro né, da instituição como um todo. Lembro que você tinha me falado, né, a gente ser a melhor instituição. Então, contextualizar um pouquinho aí o pessoal sobre isso. Claro, sem sombra de dúvidas. Bom, o Senex é uma empresa que foi fundada há quase 40 anos atrás pelas principais indústrias do Rio Grande do Sul. Então, a gente nasce desse DNA do executor, do empreendedor, assim. A gente tem programas que, por exemplo, 15 dias atrás, a gente começou a edição 155 de um dos nossos principais produtos, chamado PDEC. Então, já passaram por lá milhares de lideranças. Então, hoje eu tenho a honra, assim, né, de certa forma, continuar a construção desse legado, honrar esse legado que essas pessoas construíram no Senex lá atrás. E é engraçado, assim, né, porque o que motivou as indústrias lá atrás se reunirem para criar uma associação para formar sua próxima gestão de liderança, é o mesmo desafio que a gente tem atualmente, né? Que é, como que eu vou formar meus sucessores? Na velocidade que eu preciso, com as competências que eu preciso. Só mudaram os CPFs, né? Mas o desafio de negócio continua o mesmo. Então, o Senex surgiu dessa origem das indústrias do Rio Grande do Sul. Durante boa parte da sua história, passou como uma associação sem fins lucrativos, prestando serviço para essas empresas fundadoras, até que a Atos adquiriu, então, o Senex 4 anos atrás, transformou o Senex numa SA de capital fechado, com a missão de estruturar o portfólio da empresa para uma expansão nacional. Então, hoje a gente está no meio desse processo e a nossa visão, né, é de fato de ser o principal parceiro do Brasil, das empresas brasileiras, quando se fala de desenvolvimento de liderança. E para isso, a gente se uniu a algumas marcas internacionais
como vocês já falaram, né, a MIT Sloan Management Review Brasil é uma dessas marcas, onde a gente possui aqui no Brasil hoje a exclusividade dos conteúdos da Sloan, não só na tradução, mas na publicação local desses conteúdos. Por quê? Entender o que americano está falando sobre diferentes temas, sobre gestão e liderança é legal, mas é importante fazer o deparo, né, para a realidade brasileira, para essas diferentes regiões que a gente está falando. Então, o Senex hoje ele tem como seu core fazer esse processo de formação de liderança dentro das empresas, seja por meio dos nossos produtos que a gente chama já fechados, seja pelos programas customizados, e dentro desses produtos entram ali conteúdos que são de bastante alto nível. A MIT, como eu disse, é o nosso parceiro e é exclusivo nosso aqui no Brasil. A gente também tem acesso aos conteúdos de Harvard, e aqui acho que em primeira mão, esse episódio, né, vai ser lançado provavelmente depois de terça-feira, então na terça-feira agora, dia 8 de abril, a gente vai lançar uma terceira marca no mercado brasileiro, que é em parceria com uma escola chinesa de negócios, Sheung Kong Graduate School of Business, CKGSB, que é uma das principais escolas independentes de negócios na China. Então o Senex hoje ele passa a ser esse hub de conteúdo que conecta Estados Unidos e China. E quando a gente fala de conectar Estados Unidos e China no momento geopolítico e macroeconômico que a gente está passando, é um desafio por si só. Então tem uma relação aqui muito importante, no qual a gente percebeu, né, que o tema China é um tema muito caro, não só China, mas o tema sobre Ásia é um tema muito caro para a economia brasileira, sobretudo para as indústrias brasileiras. E não tinha até então no Brasil um hub, né, um espaço para se aprender e falar um pouquinho sobre esses modelos, né? Então a gente passa então a fazer essa divulgação desse portal. Então o Senex no final do dia eleva a qualidade do seu serviço, prestando esse programa de formação de liderança e trazendo como acessório os conteúdos das principais escolas de negócio do mundo, tentando alinhar essa visão ocidente com a visão oriental, que de certa forma vai fazer bastante diferença para quem estiver junto com a gente nessa jornada. Gente, incrível, hein? De novo, né? Sócia educação, hein? Sim, Você vê? sim, educação. Educação sempre sendo um divisor aí de águas nesse processo de transformação aí das pessoas, da sociedade, né? Das empresas, das relações, né? De uma forma geral. A gente tem uma teoria que a EG sempre fala, que as empresas todas se tornarão empresas de educação. Escolas, né? Escolas, E a gente descobriu... e bancos, né? Exato. Aí hoje também a gente descobriu também bancos. São possibilidades aí, eu vejo assim, né? E qual que é o perfil de público, Douglas? Assim, qualquer tipo de empreendedor, empresário, líder, ou vocês têm assim, um segmento que é o foco da Senex? Hoje o nosso grande foco tem 2 setores principais, indústrias e cooperativas. Então são os focos de especialidade que a gente possui hoje, mas a gente já tem diferentes setores também com programas customizados, né? Mas hoje, pela origem do Senex, o setor industrial é um setor que a gente tem bastante conhecimento, bastante know-how, atuando desde as primeiras lideranças até lideranças executivas. E cooperativas para a gente é um mundo que a gente passou a conhecer recentemente e que a gente se apaixonou assim, pelos princípios cooperativistas. Eu acho que é um modelo que, de novo, o Brasil precisa conhecer mais, o cooperativismo muito forte, muito presente, ganhando cada vez mais propulsão e relevância no mercado financeiro, justamente pelo princípio genuíno, né, que o cooperativismo de crédito tem no Brasil. Então a gente atua sobretudo nesses dois setores, mas a gente é completamente agnóstico assim, de atuação. É importante dizer que os nossos programas de formação passam ali desde pessoas de primeira liderança, então aquelas pessoas que passaram agora a liderar seus pares, que até então eram seus pares, né? Então tem um set de competências importante. A liderança intermediária, que a gente chama, que são as pessoas responsáveis, né, por conectar a estratégia do negócio à execução, que também tem um desafio à parte, e as lideranças executivas, principalmente com as missões internacionais, tanto para Estados Unidos quanto para a China, com essas parcerias que eu acabei de contar um pouquinho. Show! Inspirador! Contando um pouquinho, ouvindo, né, você falar, e fico aqui pensando nas pessoas, né, e os empreendedores, empresários, pessoas que estão começando também nas suas carreiras, né, fala assim, poxa, que legal, como será que o Douglas conseguiu, né, se tornar hoje uma referência e com um propósito tão interessante, bonito, relevante, né, por meio da educação, trazer essa transformação aí para a sociedade. O que você recomendaria, né, que dicas você daria para essas pessoas que querem também uma posição tão estratégica como a sua hoje? Legal.
Bom, nem sei se, enfim, seria a melhor pessoa para falar disso, mas eu acho que tem algumas questões que são bacanas compartilhar. Assim. Acho que a primeira delas é saber se realmente quer, porque também existem renúncias, existem modelos, e, enfim, e nem todo mundo, né, quer ser líder no final do dia, e tá tudo certo, assim. Eu acho que esse é o primeiro passo, se reconhecer, saber o que você quer na vida, né? Acho que um olhar para dentro, assim, ele é a primeira coisa que todo mundo precisa saber para tentar saber que mapa você vai, né? A gente brinca assim, né? É melhor você não ter mapa do que você ter mapa errado. E se tiver um mapa errado, certamente você vai para um lugar que você não quer. Então é melhor você ter mapa, porque às vezes você tem uma sorte, né? De entrar numa salinha ali que faz sentido. Então acho que esse é o primeiro ponto, assim, saber realmente o que você quer, qual o tipo de desafio que enfim, te apetece e tudo mais. Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto tem uma questão muito forte de dedicação, assim, sempre brinco, né? De longe, nunca fui o melhor aluno da sala, nem nada, mas eu sempre fui, pelo menos, a pessoa mais... tentava ser, pelo menos, a pessoa mais dedicada, assim, né? Em várias frentes. Então, acho que suor não pode faltar, assim. Então, se não vai de um jeito, putz, tenta de outro, pergunta se a pessoa já fez de outro jeito que você pode aprender com ela. Alguma forma se vira para buscar, assim. Então, acho que esse é um ponto muito forte. E o terceiro elemento para mim é muito mais sobre resultado. Foco naquele resultado e menos na forma, assim. O caminho, putz, talvez possa ser diferente para você, para mim e tal, mas se você tá claro qual resultado você quer atingir, putz, tá legal, assim. Então, menos apego a formas ou formatos e mais foco no objetivo final, assim. Porque eu acho que muitas vezes a gente se perde tentando encontrar o melhor formato e depois, putz, para que isso, né? O que a gente tá fazendo? E aí é quando as coisas se perdem, assim. Legal. É muito bom ouvir, né? A Renata deve estar com perguntas ali. Eu tô aqui pensando, né? Às vezes a gente fica muito empenhado, né? A gente falou um pouquinho hoje mais cedo sobre a tolerância ao erro, né? Legal. Também. Como as empresas hoje têm despertado para isso, né? E os executivos de uma forma geral. Você viveu alguma situação assim que você falou, poxa, né? Super. Fiz muito mal isso aqui. Super. Nessa jornada empreendedora, né, no Anga, acho que tem vários aprendizados ali pra gente. Acho que o que mais me chama a atenção, olhando hoje para a gestão de empresas, é o desafio da gestão financeira no Brasil, assim. Quando a gente estava ali em meados da pandemia e tudo mais, todo mundo vai se lembrar dos juros a 2%, e que foi uma chuva de crédito, assim, né, para muitas pessoas. Mas quando você pega num momento de mundo, independente de Brasil ou não, assim, né, mas você está num cenário de elevada incerteza, num momento de mundo onde você sabe que as coisas, elas vão... Se tem um imperativo é que as coisas vão mudar, que as coisas são cíclicas. A gente tomou decisões que, putz, depois a gente pagou muito caro, né? Saiu de 2% de taxa de juros, por exemplo, para chegar a quase 15% aqui agora, né? Então, esse processo todo foi uma decisão olhando para o curto prazo da companhia naquele momento, só que a gente se esqueceu quais eram os parâmetros e que a companhia não sobreviveria 1 trimestre, 2 trimestres, e sim teria uma vida maior, assim. Então, acho que um aprendizado legal nesse sentido de empreender, de gestão, é tentar esticar um pouco mais a perspectiva temporal. Tentar olhar um pouquinho além da curva, assim, olhar um pouquinho mais o médio e longo prazo e não só o curto prazo. Porque muitas das vezes a decisão de curto prazo vai prejudicar bastante o teu longo prazo, assim. Vai minar teu crescimento, vai minar teu potencial de investimento e tudo mais. E quando a gente olha hoje para a gestão das empresas, principalmente aqui no Brasil, mercados emergentes de maneira geral, né, que tem uma volatilidade muito grande nesse sentido, isso é um tema muito caro, né? Então, não só olhar as decisões de curto prazo, mas ponderar isso na perspectiva temporal. E aí acho que entra um papel muito forte de mentores. Ter pessoas mais experientes que passaram pelo que você já passou, independente da idade, assim, faz muita diferença. Legal. Fico imaginando, pô, se a gente tivesse mentores de cabelo branco lá atrás, falei, ih, meninada, não faz isso que vai dar ruim. Seria completamente diferente, assim, provavelmente a decisão que a gente tomou. Mas no ímpeto de empreender e tudo mais, você vai lá e faz, assim, né? E tá tudo certo. Desde que, obviamente, você não cometa esse erro novamente, né? Acho que esse é o grande ponto da tolerância ao aprendizado. Você também, enquanto pessoa, né, você tem que entender que você também está nessa jornada, você não sabe de tudo, né? Então, putz, você tolera o teu erro, mas sabendo da tua posição, sabendo da relevância da decisão que você pode tomar quando você está com a caneta, putz, faz um review antes de você tomar a próxima decisão.
Eu acho que esse ciclo de aprendizado ele é super importante. Muito legal. Como que foi isso, assim, para você, né, dentro do Grupo Anga, essa conexão, assim? Foi algo muito interessante, né? Porque, na verdade, quando eu comecei a contar minha história, né? Comecei a contar que lá na universidade eu fiz parte de um movimento de empresas juniores, né? E quando esse ciclo finalizou, muitas pessoas com quem eu era próximo na época, eles já foram empreender. E eu comecei, né, minha trajetória na Ambev, como eu trouxe aqui. E logo depois, quando eles já estavam com o negócio, já estava rampando, já estava começando pelo produto, está na hora de você vir para cá. E aí foi justamente nesse convite. Eu acho que aqui traz também um aprendizado ao longo desse processo, que é o tema das relações, assim, né? Independente de você não estar interagindo muito bem com aquela pessoa hoje em dia, aquela pessoa que você se conectou lá atrás, talvez seja a pessoa, o momento de você dar um oi para aquela pessoa, mandar um WhatsApp, sair para tomar um café, um almoço, alguma coisa assim, porque vai que se retoma, né, nas relações, assim. Então isso pode tanto gerar bons negócios, gerar um outro caminho de carreira, gerar uma perspectiva. Então, saber cultivar boas relações, eu acho que é um outro aprendizado dessa jornada empreendedora, que acho que é muito importante, assim, né? Muitas das vezes a gente se esquece, fechou a porta, saiu daquela empresa, putz, mas tem gente legal lá que, se você fez o bem, se você foi respeitoso, se você fez coisas legais para essas pessoas, por que não tentar retomar, né? As coisas, elas podem voltar, assim, acredito muito nisso. Então, quando eu me conectei ao Anga, foi justamente nesse processo, assim. Então, de retomar relações, que acho que é um outro aprendizado bastante relevante, seja para quem está em empresa, seja para quem está empreendendo. Cultivar as relações, né? Às vezes as pessoas não cultivam nessa correria louca, né? Assim, que a gente tem no dia a dia. São conexões importantes, né? Que coisa boa. Você falou muito do Anga, né? Acho que seria legal contextualizar aí um pouquinho. Anga seria uma campeã invisível? A gente está tentando construir isso, sem sombra de dúvidas. É uma galera que, enfim, tem um propósito muito, muito forte, assim, e que no final do dia quer gerir bons negócios, mas não só para os negócios em si, mas pela comunidade ao entorno, assim. Então a gente tem muito essa filosofia de, sim, querer que os negócios sejam legais, que os negócios sejam relevantes, justamente para a gente conseguir gerar essa prosperidade, mas que no final do dia também tem um impacto legal para quem está trabalhando, exato, para quem está trabalhando com a gente, assim. Então a gente está no caminho. Eu acho que tem um bom chão ainda, como eu falei, é paciência e resiliência, que um dia chegar lá. Muito legal, gente. Uma delícia, né, de papo, né, sócia? O Anga é muito amplo, né? São várias empresas, então... Exato. Hoje a gente é um ecossistema de empresas, né? Então a gente se posiciona como uma Venture Builder, onde a gente tem empresas proprietárias e algumas empresas investidas. Então esse é um portfólio, né, gerido então pelos sócios, né? Hoje faço parte desse grupo de sócios e a nossa missão é justamente conectar essas empresas, desenvolver essas empresas junto numa tese, né? E essa tese hoje ela está muito conectada à pauta de educação, à pauta de construção civil e à pauta do agro regenerativo, digamos assim, que a gente fala, né? Atualmente a gente está olhando bastante para a educação e construção civil, né? Habitação de certa forma, que são dois temas caros para o desenvolvimento do país também, que a gente acredita. Então o Senex, né, alocado dentro do portfólio do Anga, contribui de certa forma para essa vertical de educação e tem outros ativos que contribuem para a vertical de habitação social, por exemplo. Eu conheci o fundador, foi um prazer aí saber um pouquinho mais da história, né? São muitos desafios, mas a gente percebe a questão dos valores, né? São coisas que a gente fala muito aqui, né? Não só a sustentabilidade, né? A preocupação aí de fato com o legado, né? Que essas empresas deixam para a sociedade, mas os valores que das pessoas que estão ali no dia a dia conduzindo esses negócios. Então, muito bonito o projeto, né? Acredito que vocês ainda vão colher muitos frutos, estão no caminho aí, né? Se não invisível, né? Muito visível. Nós vamos escutar falar muito. Sem dúvida. E você tem alguma dica, algum conselho, né, algo que você queira deixar aí para os nossos espectadores, né, alguma recomendação, sugestão? Boa, legal, vamos lá. Eu gosto muito de ouvir podcasts e ler, então, enfim, sempre fico intercalando essas questões. Hoje, inclusive, eu estava falando pro meu time, né, pro meu time comercial, eu falei, gente, vendedor sem repertório não vai para frente. Então,
ter o hábito de leitura, né, diária, para mim é super importante, né, que eu venho cultivando já tem alguns anos, assim. Então, independente da sua área, leia muito, assim, né, seja portais de notícias, sejam livros e tudo mais. Eu particularmente gosto muito de uma newsletter chamada The Morning, então quem se interessar pode assinar. Eu, enfim, não estou ganhando nada para isso, né? Então acho que é uma dica interessante. Li recentemente um livro que acho que talvez as pessoas tenham percebido, mas minha cabeça funciona muito como uma planilha de Excel, assim, né? E pensar um pouco fora diferente, para mim é um pouco difícil. Então um livro que me ajudou muito tentar abstrair algumas ideias, assim, se chama Pense como Cientista de Foguetes, que achei bem interessante. O nome e a capa, assim, parece até mesmo infantil, mas quando você olha, cai para dentro, assim, tem lições de gestão e liderança muito, muito legais. E eu gosto de um podcast específico sobre mercado financeiro, que eu acho que mais do que mercado financeiro, dá uma boa visão de economia, que é o The Market Makers. Então também ficam essas 3 recomendações. Então acho que a minha recomendação está muito no sentido de a gente se desenvolver, assim, a cada dia, de saber que a gente sabe quase nada, né, de muitas das coisas, e que, putz, hoje em dia a espuma, ela faz muito barulho. Sim. Mas quando a gente vai, de fato, entrar nos fundamentos, algumas coisas ficam faltando. Então, que não sejamos essas pessoas, assim, né, que a gente consiga ter, de fato, a profundidade e conseguir, obviamente, compartilhar de maneira bastante, com bastante valor aquilo que a gente posiciona, assim. Muito legal, gente. Muito incrível. Bom. Além disso, os conteúdos, né, promovidos aí diretamente pelo... Exato. E aí tem dicas aqui que a gente vai atrás. Exato. E claro, todos os conteúdos da MIT que são publicados pelo Senex, a gente tem ali podcasts, a gente tem as nossas newsletters também. Não citei elas aqui para não parecer propaganda, não parecer propaganda, mas acho que são conteúdos para que qualquer pessoa que está à frente de uma organização hoje ou que está empreendendo, são conteúdos extremamente relevantes. Legal. Como que as pessoas podem acompanhar? Qual o site, Instagram, podcast? A gente... Legal. A gente tem o nosso podcast, chama O Futuro Vem do Futuro, que ali a gente entrevista também lideranças empresariais de bastante relevância no país. Nosso portal do MIT aqui no Brasil, mitsmr.com.br. Ali tem todas as curadorias e todos os conteúdos que o MIT publica. E assim que lançar o portal também da nova publicação chinesa, eu compartilho com vocês. Muito legal. Work in Progress, essa semana sai. E acho que vai ser um espaço muito legal para quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre a filosofia e o modelo de gestão asiático de forma geral. Muito legal. Muito bom. E a gente pode ter essa dica nas nossas redes sociais. Então, vamos aguardar você enviar pra gente. Combinado. Tem uma tarefa de casa muito aqui. Bom. Só mostra aí, né, como é relevante pra gente aqui, é importante receber pessoas, né, como você. É um programa aqui, né, para discutir realmente assuntos relevantes, interessantes, que tragam insights importantes aí para as pessoas. Criatividade, inovação, empreendedorismo, né, o corporativo, e discutir também um pouquinho fora da caixa, né, como hoje foi o tema, que são as empresas, né, campeãs invisíveis. Boa. É um prazer recebê-lo aqui, Douglas. Muito obrigada aí pelo seu tempo. Acho que é isso, né? Eu agradeço, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez, uma honra muito grande. Parabéns pela iniciativa. Bom, fico à disposição, agradeço a todo mundo que acompanhou o episódio também. E vamos para as próximas, né? É isso aí, teremos muito mais. Cobogós aqui, a gente traz convidados que sonham e realizam. Parabéns, viu, Douglas, pela sua história. Gente. Eu espero que daqui 5... Menos, né? Daqui 1 ano a gente vai sentar aqui de novo e ele já vai ter mais novidades, né? Menos Pode chamar. Isso, menos, ele é rápido. Exatamente, ele é rápido. É bom assim. E a gente aguarda você no próximo episódio. Até lá.